Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar mais a entender a redação do Enem, eu vou falar sobre o tema que caiu do Enem de 2023. Eu vou ler os textos motivadores, eu vou dar uma explicação a respeito do tema, também de alguns possíveis erros, possíveis teses e inclusive sobre alguns repertórios que você poderia usar nesse tema e também o que eu achei desse tema. Só para você saber tudo o que você precisa encontrar, tanto do que eu falei dos repertórios e também das teses e também dos textos motivadores, que eu acho que é o mais importante para você poder ver esse tema, tem um link aqui embaixo do vídeo para você poder dar uma olhada a respeito do que foi usado de coletânea desse texto, ou se não, você também pode usar esse código QR para você poder acessar e dar uma olhada também. Então, para a gente poder começar com as palavras específicas do tema, a gente vê aqui que a gente tem as palavras desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu acho que a gente já pode tirar o primeiro elefante da sala, né, que é: pra que tanta palavra? Tipo assim, é a minha reclamação que isso vai ocupar muito espaço do título do vídeo? Não é nem só isso, mas acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa lembrar é que quando a gente fala de tema dentro do Enem, não é apenas o que você vai discutir, o que você vai melhorar, mas também do que você precisa utilizar de palavras específicas ao longo de todos os parágrafos que existem do Enem. O que acontece é que a gente tinha antigamente uma avaliação da competência número 2, que era você colocar apenas as palavras do tema só na introdução, e isso por si só bastava para você poder colocar todas as palavras do tema e você não tangenciar ou fugir do tema. Hoje em dia, com a correção que a gente já tem atualmente do Enem, a gente tem que você precisa colocar todas as palavras do tema pelo menos uma vez por cada parágrafo. Não necessariamente você precisa colocar ela todas de uma vez só, mas você precisa fazer com que tenha-se referência com palavras que são sinônimos ou que trazem a mesma ideia. E isso daqui é um abuso psicológico com o candidato, porque assim, eu acho que tem tanto uma mistura de últimos temas que existem do Enem, como, por exemplo, se a gente vê aqui invisibilidade, a gente já teve o tema do ano passado que falava do invisibilidade e registro civil, então a gente vê, em vez de ter a parte de registro civil, a gente tem aqui a parte do trabalho. Temos também o que a gente tem do trabalho de cuidado, que é muito parecido com o que a gente já teve do tema do Enem PPL, que é da reconhecimento das mulheres na área de saúde, e também a gente vai ter que essa parte do desafio é sempre uma coisa muito caricatura de Enem, de falar que é desafio para valorização, desafio para poder melhorar. Então essa palavra desafio é muito comum do Enem. Só que assim, até parece mesmo que foi uma junção de vários antigos temas do Enem, mas vamos combinar, com uma prova que já está aí faz 30 anos, vai chegar uma hora que praticamente todos os temas já vão ter sido discutidos pelo Enem. Então assim, é uma coisa meio filmes da Disney e filmes da Marvel. A gente precisa ainda viver um certo tempo para que tudo já esteja na Marvel e tudo já esteja na Disney. Uma coisa muito equivocada que pode acontecer desse tipo de tema aconteceu muito parecido quando a gente falou do tema de democratização do acesso ao cinema no Brasil, que é, você olhar para esse tema é muito confuso para você sequer começar, ou pode ser que você está tratando de um assunto errado. Que nem, se você olha aí diretamente para esse tipo de assunto, você pensa que é cuidado de idoso ou cuidado só de criança. Só que é aí que mora o problema. Se a gente precisa olhar sempre para um tema, a gente vai ter que ter o tema e depois a gente vê os textos motivadores. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber o que está se falando sobre invisibilidade do trabalho de cuidado no Brasil. Então é uma coisa que aconteceu no democratização do acesso ao cinema, porque se você olhasse para acesso ao cinema no Brasil, você poderia ter duas interpretações. A primeira, que é de as pessoas não conseguirem financeiramente ir para o cinema, então de fisicamente ir para o cinema, ou se não, que o acesso ao cinema não é para todos no sentido de que não tem espaço para cadeirante, ou até mesmo pessoas que têm uma redução da mobilidade não tem tantas opções, ou até mesmo que pessoas que têm a visão reduzida não conseguiriam assistir porque não tem a descrição quando você vai assistir o filme. Então tem esse problema, porque as pessoas tentam adivinhar o tema antes de ler os textos motivadores. Então, apesar de a gente poder fazer algumas teses já para esse tipo de tema, como por exemplo, a gente tem que culturalmente é muito comum que a gente tenha trabalho de cuidado sendo mal remunerado. Só que é uma situação de que as pessoas não conseguem nem escolher outro emprego ou se não sequer procurar por seus direitos. A gente tem uma segunda tese que poderia ser aplicada, que é o problema da gente ter leis trabalhistas que defendam essas pessoas para poder proteger não só o salário, mas também os seus direitos como trabalhador. E também como culturalmente a gente pode pegar também que como a gente vive numa sociedade que geralmente é colocado o peso de fazer trabalhos de cuidado em cima da mulher, porque desde adolescente e crianças homens têm menos tendência de ajudar ou trabalhar em casa,
a gente vai ter que a mulher, ela sempre tem essa situação a mais. Então a gente poderia supor essas teses. O que eu vou fazer antes? A gente vai primeiro ler os textos motivadores para ver se essas teses encaixam. E assim fica o texto motivador número 1. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência da sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que o que está se explicando nesse primeiro texto motivador. Assim como eu falei, o primeiro texto motivador, ele ajuda você a entender melhor o tema. Então aqui está falando sobre o que a gente tem desse trabalho de cuidado e da invisibilidade desse trabalho de cuidado. Então a gente tem que o problema do trabalho de cuidado, ele está com a gente não reconhecer, não valorizar e não remunerar bem. Então a gente tem esses 3 pontos sendo colocados aqui desse texto motivador que podem fazer com que a gente perceba que o problema desse trabalho de cuidado, que cai geralmente sobre a mulher, ele não é valorizado e muito menos ele também não é remunerado, fazendo com que a gente tenha uma situação de que essas pessoas que eram para estar trabalhando e serem reconhecidas e terem direitos, elas não têm. E aí que cai essa dicotomia, porque se paga muito mal é porque geralmente essas pessoas estão numa situação que elas reconhecem que não vão ter direitos. E para piorar, se elas não aceitam essas condições que são exploradoras e também que são praticamente abusivas, vai ter uma outra pessoa que vai repor esse lugar porque a situação é assim mesmo, porque praticamente ninguém valoriza. Eu acho que um dos primeiros repertórios que a gente poderia até mesmo pensar, que eu acho que poderia ajudar muitas pessoas, que é o que a gente teve com a situação da pandemia também e até a mesma situação trabalhista. A gente pode relembrar que durante o período da pandemia da Covid-19, teve muitas profissões que eram consideradas como essenciais ou como não essenciais e que poderiam ser executadas de casa ou não. E até mesmo, de uma forma muito triste, dá para lembrar que teve até mesmo alguns tipos de vagas que eram oferecidas durante a internet, que as pessoas estavam pedindo para ter uma cuidadora ou até uma pessoa que trabalhasse em casa, que ela só pudesse ir trabalhar se ela tivesse tomado uma específica vacina. Então, por exemplo, só era contratado se você tinha ensino superior completo e vacina da AstraZeneca. Tipo assim, uma coisa muito bizarra. Então, pensar que a gente poderia utilizar também a pandemia, que deu também, inclusive, um holofote para muitas profissões e também que a gente mostrou e escancarou o quão desigual é o país, apesar do texto primeiro motivador estar falando de uma situação global e não específica do Brasil. Mas como no tema está escrito que a gente tem que falar do Brasil, a gente pode falar de um cenário global, mas depois a gente especifica para o Brasil. E assim fica o texto motivador número 2. Média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou as tarefas de cuidado de pessoas por sexo. Brasil 2019. Sexo: horas semanais, homens 11 horas semanais, mulheres 21,4 horas semanais. Assim, já vamos começar com esse texto motivador. O que é esse texto motivador, cara? Tipo assim, eu vou ser bem sincero, dos últimos textos que a gente teve do Enem, a gente tinha dados e estatísticas que eram muito boas. Tudo bem, você pode agora reclamar comigo falando o seguinte: tá, Alessandro, o que você queria que tivesse feito nesse texto? Porque só tem 2 sexos, vai fazer mais o quê de informação? Tá, eu considero que o problema desse texto motivador é o seguinte: a gente tem apenas 2 estatísticas que podem ser utilizadas durante a redação. Aí eu vou te dar alguns macetes de como que você utiliza estatística dentro de uma redação. A primeira coisa que a gente pode perceber é que a gente tem aqui partindo do pressuposto que a gente tem como horas semanais. Uma das coisas que você poderia ter colocado é de você colocar de horas diárias. Isso poderia fazer com que essa informação que você tinha no texto, ela vire apenas de uma para virar outra informação. Então a gente tem 2 informações, horas semanais e horas diárias. Da mesma forma, a gente poderia fazer uma outra multiplicação, que é falar de horas por mês e horas por ano. Por que você colocaria esse tipo de informação? Porque isso mostra uma porcentagem do quanto que a pessoa exerce
disso durante a semana. E aí você pode também trabalhar que essa estatística vire porcentagem também. Ou seja, quanto que a porcentagem dessas horas semanais representa no cotidiano de cada uma dessas pessoas, mostrando que essa maior participação vai fazer com que as mulheres participem mais e que inclusive não sejam reconhecidas e que os homens participem menos e não percebam a importância. Então, apesar de a gente ter duas informações, poderíamos trabalhar elas de outras formas, como reduzir para poder falar de horas diárias, multiplicar para poder falar de horas do mês, multiplicar para falar de horas da semana, do ano, e inclusive fazer a porcentagem do que isso representa de horas na semana também. Então, de uma forma muito parecida, um outro tipo de repertório que a gente poderia colocar é o que temos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela traz também como um dos grandes problemas a jornada de trabalho e que, inclusive, isso vai mostrando-se que ao longo do tempo, depois até mesmo com uma outra forma de a gente ter outras revoluções industriais, mostra que a gente tem que há uma necessidade de a gente fazer com que tanto o trabalho que a gente tem do que é colocado como carteira, o trabalho também que é colocado em casa e também os estudos precisa ser balanceado. De uma forma muito perversa, essa forma de balanceamento é para poder fazer com que as pessoas que estavam trabalhando pegassem o dinheiro e pudessem gastar, porque se elas estão trabalhando 16 horas diárias, que era o que tinha da situação do que a gente tinha na Revolução Industrial, esse dinheiro não ia para lugar nenhum, porque a pessoa estava sempre no trabalho. Se ela não estava no trabalho, ela estava em casa descansando, porque no outro dia tinha que trabalhar. E dessa mesma forma, teve um período que foi colocado no começo que foi colocado no século XX, que era que apenas o homem conseguia trabalhar o suficiente, que tem a gente agora dessa jornada de 38, 36 horas semanais, e a mulher poderia ficar em casa e fazer os afazeres de casa, que era o suficiente. É por isso que hoje em dia é tão estranho que mesmo com a mulher e com o homem, os dois trabalhando, a gente não tenha com que a gente consiga fazer com que se tenha um salário suficiente e nem a casa arrumada. Por quê? Porque essa visão que temos de 38 horas semanais ou 36 horas semanais é uma visão antiquada, que antigamente o salário fazia sentido e uma pessoa podia ficar em casa. Hoje precisa de uma atualização. E assim fica o texto motivador número 3. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas, entre elas as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias, e nestas, as mulheres de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então, assim como a gente percebeu, que nem eu tinha falado, até mesmo do repertório da Revolução Industrial, a gente tem umas visões antiquadas da sociedade brasileira, como é colocado aqui no repertório que temos do texto motivador número 3. Se no texto motivador número 1 a gente estava falando de uma visão global, aqui a gente está falando de uma visão específica do Brasil. Então, qual que é o problema? Temos uma atualização da sociedade, mas que em alguns outros valores, algumas outras visões são retrógradas, o que dá uma certa canseira. Então a gente vai ter essa persistência de que a gente fala que esses lugares exclusivos à família são sempre colocados para que as mulheres tenham essa atenção, assim como também o cuidado. E isso é até problemático porque se um homem tenta entrar nessa área, ele é considerado como justamente uma ameaça e também ele pode até perder situações de emprego por conta de a gente ter esses valores totalmente antiquados. E aqui eu vou despejar o meu conhecimento sobre filme e especificamente sobre filmes do Oscar que eu acho que poderiam se encaixar muito bem aqui. Então eu vou falar de 4 filmes que concorreram ao Oscar no ano passado para a gente poder perceber algumas coisas que vão se repetir. O primeiro deles que eu vou falar é de Tar. O Tar, apesar de ser um filme de uma menina meio lelé da cuca, a gente tem esse problema por quê? Porque como que a gente faz que a gente consegue traçar o quando uma pessoa ela é normal e o quando uma pessoa ela tá passando dos limites? Por exemplo, eu gosto muito do filme do Tar porque a gente precisa perceber que quando que é o momento que a gente percebe que ela tá passando dos limites. Então assim, é engraçado porque tem muitas pessoas que inclusive assistiram o filme e acham que ela é uma personagem da vida real que existiu, só que ela não existiu. Só que a todo momento mostra como ela, por ser mulher, ela tem que provar que ela é melhor do que todo mundo, porque se ela fosse homem, não precisaria provar. Então essa questão do provar a todo momento e fazer sempre a mais do que o homem é um valor tão antiquado que ainda existe, que a gente não sabe por que a gente ainda existe.
Mas tá, é só porque é preguiça, porque o homem não precisa ficar se esforçando e pra ele tá tudo bom, enquanto pra mulher não tá bom e a gente fica achando que tá tudo certo ou que é, senão, mimimi ou lacração. Outro filme que também teve também nos Oscars, que a gente tem, que eu acho que se encaixa até mais parecido com esse tipo de discussão de cuidado, é um filme que inclusive se chama de Entre Mulheres. É uma discussão que enquanto os homens saíram de uma vila que só moravam entre si, as mulheres decidem se elas iriam ficar, se elas iriam tomar a cidade e lutar contra os homens ou se elas iriam fugir. Toda essa discussão ela é muito importante, por quê? Porque você mudar valores, você mudar culturas é difícil, não é algo simples, não é algo que você consegue fazer da noite pro dia com uma atualização que você tem no seu computador. Você precisa ter não só proatividade, mas você precisa saber o que você vai fazer depois, porque elas ficam discutindo. Se elas vão viver ali, agora que elas têm essa percepção que estão sendo abusadas, como que elas vão conseguir viver em paz com elas mesmas? Se elas vão fugir pra onde? Elas vão fazer o quê? Porque elas não vão ter mais como conseguir sobreviver, e, inclusive se elas forem encontradas, o que elas vão fazer? Então, esses momentos de revolução, esses momentos de revolta, eles não são tão simples a ponto de, tipo, a gente só clicar em um lugar e a vida já muda para algo melhor. São coisas que são ao longo do tempo, elas tomam tempo e tomam força também. Eu acho que um outro tipo de repertório que poderia ser parecido também com essa discussão de como a gente percebe a perspectiva das mulheres trabalhando é o que também a gente teve do outro filme chamado A Fera do Mar, que concorreu à melhor animação. É que no filme a gente vai ter que, apesar de ser colocado que os caçadores eles são sempre uma figura de serem homens no trabalho, a gente tem uma inserção de uma menina que queria também ser caçadora. Só que aí que tá, eles têm esse universo que é muito másculo ser caçador, que você só tem essas pessoas que são homens para poder caçar, e inclusive numa das pessoas da tripulação do maior caçador de todos tem uma mulher. Então é como se colocasse como se a mulher ela sempre está num estado de exceção porque os homens estão acostumados com a presença dela e não porque ela provou o seu valor que outras pessoas também consigam. E aí, a gente tem que a criancinha, ela fala, ah, você também é uma caçadora, eu também quero ser que nem você. Esse é o ponto que a gente tem. A representatividade ela é muito importante quando a gente fala de discussões de trabalho, mas também de representatividade até mesmo na arte. Então esse que é o problema. Se a gente vai ver situações de trabalho, a gente tem tanto o problema de representatividade, mas também de visibilidade. Então é por isso que é interessante a gente colocar isso também nesse filme. E o último filme, para não ficar tanto repetindo na tecla mesmo do Oscar, que poderia ser muito interessante também ser colocado nesse tipo de filme, eu acho que seria o outro filme que a gente tem também que colocou, que estava participando do Oscar, que é um dos filmes que concorreu a melhor animação, que era Red Viver é uma Fera. Sim, eu sou fã de desenhos animados, como você descobriu. Então a gente tem que nesse filme, apesar de não se falar do trabalho de cuidador, a gente também tem o problema da representatividade e também da disrupção de costumes antigos. Então assim como eu falei, esse texto motivador número 3, eu acho que ele ajuda demais a gente poder entender que esse problema que a gente tem da invisibilidade que temos as mulheres no trabalho de cuidado é um problema que vem não só de direitos e situação financeira, mas um fator de cultura e disrupção de valores antigos e antiquados que hoje em dia não tem mais lugar. Então a gente perceber que nesse tipo de discussão, a gente pode colocar tanto filmes que poderiam falar especificamente desse cuidado, como por exemplo, na minha opinião, desses 4 filmes que eu recomendei, eu acho que o Entre Mulheres seria muito bom pra gente poder colocar, mas esses outros 3 filmes, eles colocam também a mentalidade, como a gente tem a cultura, como a gente tem o posicionamento. Então, colocar esses tipos de repertório, eles são importantes pra gente poder perceber que a discussão em repertórios não precisa ser sobre repertórios específicos do tema, mas repertórios que você consegue encaixar pra mostrar uma coisa parecida ou oposta, e aí depois falar de todas as palavras do tema. E assim fica o texto motivador número 4. A gente tem aqui uma capa da pesquisa FAPESP, de janeiro de 2021, falando sobre desafios do cuidado. Aumenta o número de pessoas que denunciam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, protagonismo continua familiar. Então assim, apesar dessa capa da FAPESP não falar de muita informação, eu acho que a gente tem algumas informações que elas podem ser retiradas de uma ideia do que a gente tem pela importância da FAPESP. Então, para todas as pessoas que talvez não conheçam
a parte da FAPESP, porque eu sou do estado de São Paulo, então talvez seja um pouquinho mais famoso no estado de São Paulo, é um financiamento que a gente tem de pesquisa, de apoio à pesquisa do estado de São Paulo. É como se fosse o que a gente tem do CNPq, só que o CNPq, ele é nacional. Então a gente tem que a FAPESP é específica do estado de São Paulo, o CNPq, ele é nacional. Então a gente tem que há uma percepção da parte acadêmica de que existem denúncias sendo colocadas a partir do que a gente tem dessa situação que não é justa do trabalho de cuidado e que temos também uma outra informação muito importante que é colocada, que o protagonismo continua familiar. Não é que continua parecido, mas que esse trabalho ele continua sendo colocado com uma visão de que, na verdade, muitas das vezes, esse tipo de trabalho ele é colocado para a família, então como a família está ajudando, não é visto como trabalho, é visto como ajuda. Eu acho que é um repertório muito bom para a gente poder colocar como a gente tem que essa problemática da repetição, inclusive tem a gente não perceber como a família também é uma parte importante da sociedade, porque não é porque é a família que está emprestando um favor, mas que também deveria ser reconhecido. É a canção que a gente tem do Cotidiano de Chico Buarque. Eu acho que a música, por ela ficar se repetindo os refrões e ela aumentando a velocidade, falando da mesma história, mostra que essa parte do cotidiano, dessa mulher que fica cuidando do homem que vai trabalhar e também que vai se repetindo, né, que lava e repete, vai e fica fazendo toda vez a mesma história. Essa história da gente pensar que colocar a mulher nessa situação de cuidado é até praticamente estranho, porque como que a gente tem que, praticamente, a visão masculina é sempre de que a gente vai ter uma mulher que substituiria o lugar da mãe, né? Então, assim, não, todos os homens têm parte do que a gente tem importante. E o problema é que, assim, quando a gente tinha antigamente essa visão de que a mulher tinha que cuidar da casa, é porque a mulher não precisava trabalhar, porque o homem tinha o dinheiro suficiente para que eles pudessem viver de forma tranquila. Hoje em dia, essa visão ela é antiquada. A música do cotidiano precisa de uma atualização do Chico Buarque. A gente precisa de um cotidiano parte 2. Então, se essa música ela vai cantando, hoje em dia é impossível que a gente tenha com que uma pessoa consiga ganhar dinheiro, sendo que ela não ganha muito dinheiro, para que a outra pessoa fique em casa fazendo com que ela faça o jantar e que beije a boca com hortelã. Então, assim como eu falei pra vocês, a que a gente tem quando a gente fala de tese, ela é muito mais fácil de se construir quando a gente vê os textos motivadores e a partir da leitura dos textos motivadores a gente consegue criar as teses. Assim como eu falei, algumas teses possíveis que eu tinha falado, inclusive, no começo, podem se repetir agora. A primeira delas que a gente tem é da visão familiar. Então, por ter essa visão familiar e de que é praticamente um favor e que não é visto como um trabalho, a gente tem que essa criação cultural que temos de que a mulher sempre está relacionada com afazeres de casa, faz com que esse tipo de trabalho ele seja desvalorizado e não seja colocado em pauta com direitos. Uma outra coisa que poderíamos colocar também é essa situação econômica difícil, fazendo com que as pessoas aceitem essas condições que são praticamente inumanas e que são inválidas, fazendo com que elas tenham essa percepção de que não conseguem aclamar por mais e também tem esse problema de que se elas não aceitarem essa situação, vai ter quem aceite essa situação. Mas eu acho que mais importante que isso é o que a gente tem da parte cultural. Então, como a gente tem que a figura masculina está tão acostumada a não ter essa preocupação que as mulheres, para poderem conseguir lutar com isso, vão parecer que, por ser uma questão cultural de que a mulher sempre está relacionada com esse trabalho e também uma visão do século passado de que a mulher tem que ficar em casa cuidando da casa e o homem que vai sair para trabalhar, a gente tem que... Há uma falta de disrupção, uma falta de discussão, há uma falta de também a gente conseguir se acostumar a novos tempos. Bom, o que eu achei desse tema? Eu achei esse tema bom, o tema ele é muito bom, mas assim, tem vários pontos negativos que eu tava esperando um pouquinho mais do Enem. Primeiro de todos, a capa da FAPESP e as estatísticas. Cara, poderia ter tanta informação a mais para os alunos poderem conseguir utilizar. Esse tanto de palavras que foi utilizado para poder falar desafios para valorizar da invisibilidade do trabalhador, de cuidado. Cara, é muita palavra, cara. É muita palavra para você poder conseguir falar de um tema específico. Por exemplo, o que aconteceu para a gente poder simplesmente falar desafios para a valorização das cuidadoras do Brasil? Cara, pronto. Você consegue usar tudo que você queria falar aqui sem você precisar desse exagero de palavras. Bom, sei lá, eu posso estar simplesmente reclamando. Mas assim, eu acho que os textos motivadores poderiam ter ajudado mais, poderia ter um quinto texto motivador, poderia ter uma capa da FAPESP, na verdade poderia ter um artigo da FAPESP, tipo assim, olha o que a gente está conseguindo fazer, a gente está colocando, em vez do texto que poderia ser lido para poder ajudar, a gente está colocando uma capa da revista, ou se não um anúncio, sei lá. Eu não sei, eu acho que esse tema ele é muito bom, ele é muito legal, se dá para poder fazer uma leitura dos textos motivadores, mas assim, eu acho que esse precisa de muita informação de fora
e muito conhecimento de vida para poder conseguir olhar para esse tema de uma forma tão fácil que assim, que eu acho que deveria ter sido feito de uma outra forma. Eu não sei, esse tema é meio abusivo comigo. Eu gostei do tema, mas do jeito que ele foi apresentado, É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, como que caiu o tema do Enem de 2023, inclusive de possíveis repertórios para serem utilizados e possíveis teses. Inclusive, o que você achou desse tema? Ou, inclusive, também, você tem alguma dúvida desse tema do Enem ou de outros temas? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira estudar redação Enem comigo, ou até mesmo para você poder praticar com os outros temas também, tem o meu curso aqui embaixo com um link, inclusive com esse código QR, para você poder também pagar por apenas R$40 pelo curso completo. E, inclusive, se você não gostou dele, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. E caso você ficou interessado em ver outros temas do Enem, eu tenho uma playlist que eu falo só apenas os temas do Enem, tanto do Enem oficial e do Enem PPL, que te ajuda a ter essa visão que eu falei, que parece que é uma mistura de antigos temas do Enem, esse tema de 2023, ou se não, se você gostou das ideias do repertório que eu falei, até mesmo dos filmes do Oscar, tem aqui uma playlist que eu falo sobre filmes e também de outros repertórios para você colocar dentro da redação, como por exemplo, eu já falei até mesmo de Barbie, Oppenheimer e de Guardiões da Galáxia volume 3. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!